curado. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a Senhor, nós cremos no Teu poder, nós cremos no que a Tua palavra diz, que o Senhor tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidade, tudo aquilo que é de ruim, que está sobre o nosso corpo agora. Nós acreditamos, meu Pai, naquilo que o Senhor fez, através da sua morte, através da sua entrega, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tomou sobre si as nossas dores, e nós queremos declarar essa verdade nessa noite, que em nome de Jesus, Senhor, o nosso corpo está completamente saudável a partir de agora. Nós queremos profetizar, Senhor, o que a Tua palavra diz, Senhor, que tudo aquilo que é ligado na terra é ligado no céu, que tudo aquilo que é concordado na terra é concordado no céu, Pai. E nós cremos e nós concordamos, Senhor, que nesta noite o Senhor está se movendo em um ambiente, meu Pai, de cura nesse lugar. Nós acreditamos, Senhor, que pessoas que chegaram aqui enfermas voltarão para suas casas completamente curadas, saradas, em nome de Jesus. Talvez, Senhor, agora nós pensamos em um familiar, em uma pessoa da nossa casa, talvez aquele, Senhor, que faz parte da nossa influência, talvez aquela pessoa, meu Pai, que nós conhecemos, que veio à nossa memória agora, meu Pai, que o médico desenganou, mas nós acreditamos no Teu poder, Jesus. Nós acreditamos, meu Pai, que essa pessoa está sendo visitada agora. Nós acreditamos que essa mulher está sendo visitada agora com a cura. Nós acreditamos que esse homem está sendo visitado agora com o Teu poder, Jesus. Nós acreditamos, meu Pai, que este adolescente, esse jovem, estão sendo visitados agora, Senhor. Nós acreditamos que essa criança, meu Pai, está sendo tocada agora em nome de Jesus. E a sentença de morte, Senhor, está sendo mudada agora em nome de Jesus, em dias de vida e vida em abundância, Senhor. Haverá testemunhos desta noite, meu Pai, nesta cidade. O Teu nome será honrado e glorificado, Senhor, ainda mais nessa cidade, com aquilo que o Senhor está fazendo nesse lugar, nessa noite, sobre a vida, meu Pai, dessas pessoas, em nome de Jesus. Nós queremos celebrar e honrar o Senhor, meu Pai, por este milagre, por estas curas. Nós queremos, meu Pai, agradecer ao Senhor, meu Pai, muito obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo agora nesse lugar. Obrigado, Senhor, porque o câncer está indo embora. Obrigado, Senhor, porque ossos estão sendo tocados agora. Obrigado, Senhor, porque corações estão sendo tocados agora, Senhor. Obrigado, Senhor, pessoas que pensavam em suicídio estão recebendo no Senhor, meu Pai, a vida e uma vida abundante. Vão sair daqui, Senhor, com projetos para planejar coisas grandes e maiores ainda. Em nome de Jesus nós cremos, Senhor. Nós estamos em uma atmosfera de cura. Nós estamos em uma atmosfera onde o Senhor se faz presente, meu Pai. Nós cremos no Teu poder nesse lugar, Jesus. Nós cremos que não é simplesmente um domingo, Senhor, aonde nós viemos aqui, Senhor, para simplesmente, meu Pai, adorar o Senhor. Sim, meu Pai, isso faz parte, mas nós sabemos que o Senhor está se manifestando, porque o Senhor, meu Pai, é Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Tu és Rafá, Tu és o Elohim mesmo, Senhor. Tu és aquele, meu Pai, que providencia coisas das quais nós nunca imaginamos, nunca passou pelo nosso coração, porque Tu és, meu Pai, o Jireh, o Deus provedor. Meu Deus, manifeste o Teu poder neste lugar. Manifeste o Teu poder nesse lugar, Senhor. Aumente a intensidade da Tua presença nesse lugar, Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero que você
verbalize agora assim: Senhor, obrigado por me tocar nessa noite e realizar um milagre na minha vida. Obrigado, Senhor, por tocar no meu amigo, no meu familiar, que eu intercedi aqui agora. Obrigado pelo milagre, obrigado por se manifestar, obrigado por ouvir o meu clamor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Pode se assentar. Meus queridos, hoje nós vamos começar uma série que se chama Kryptonita. Uma vez eu preguei uma vez só uma parte dessa mensagem, e eu quero incentivar vocês a ir lá na livraria juntos. Qual livraria? E comprar o livro. Como que é o nome do livro? Kryptonita. Amém? Eu quero que você seja encorajado a comprar o livro e ter ele na sua casa e começar a não ler esse livro, mas estudar esse livro. É difícil você não parar e dar uma analisada na maneira que você está vivendo, porque hoje nós não vamos falar sobre o super-homem, né? Hoje nós vamos falar sobre nós, que muitas das vezes somos os Clark. Temos uma capacidade, temos uma força, porém nós estamos escondidos. E a primeira parte dessa série, que existe uma grande possibilidade de ser 4 ou mais mensagens, é o poder do um. Como é difícil se relacionar com essa verdade. Quando a gente olha para a vida do super-homem, a gente vê que ele tinha um poder indestrutível, até chegar perto de uma pedra chamada... Qual é a sua kryptonita? Né? O que tem roubado a sua força? O que tem tirado de você, né, a coragem de um homem segundo o coração de Deus? O que tem roubado de você, mulher virtuosa? O que tem sugado a sua vida espiritual? O super-homem não é deste mundo. Você é deste mundo, sim ou não? Você é o que? Um cidadão? Você é o que? Você é um ser hackeano, amém? Porque você não é dessa terra. Quando você tem essa mentalidade, você tem um comportamento diferente e sem limite. Porque Deus é um Deus sem limite e você é uma pessoa sem limite. Não existem limitações. É claro que existe situações na nossa vida que nós muitas das vezes perdemos o controle e não sabemos lidar. E isso faz parte daqueles que têm essa capacidade de ter uma força sobrenatural. Quando a gente olha para esse tema, né, kryptonita, a gente se depara com a vida do super-homem e vê ele um homem invencível, até que ele chega perto de alguns lugares que não é visível a kryptonita, é parado por uma pedra. Talvez você é um grande herói nessa geração.
como homens que passaram por essa terra e deixaram um legado extraordinário, como Noé, como Adão, como Moisés, como Davi, como Paulo, João. Talvez homens que tomaram a decisão, mas talvez aqui também tenha mulheres extraordinárias, como Isabel, Maria, como Ruth, Esther, Débora, Ana, Sara, né? Quantas mulheres que romperam, cresceram e fizeram a diferença. A gente vê que andar no nível sobrenatural é uma escolha difícil, porque depende somente de mim. É difícil andar no sobrenatural quando a gente cria expectativa em alguém. E se você criar expectativa em alguém, você automaticamente, em algum determinado momento da sua vida, você vai se perder e você não vai dar continuidade ao sobrenatural. Algumas coisas a gente tem aprendido de uma forma muito triste nesses anos. Quando você conversa com algumas pessoas e orienta ela, e de repente essa pessoa, ela toma decisões baseada na vontade dela, no orgulho dela, no ego dela, e ela se perde na trajetória do sobrenatural. Pessoas que poderiam estar fluindo e desenvolvendo dentro desse ministério, pessoas que deveriam estar fluindo dentro da empresa, pessoas que deveriam estar fluindo e hoje estão paradas, desconectadas, desorientadas, desorganizadas fisicamente, espiritualmente, talvez no seu casamento, talvez no seu relacionamento com os seus filhos. E isso se dá porque a criptonita, e às vezes nós conseguimos enxergar como o super-homem enxergava a criptonita, porém ela vai sugando a nossa força e chega um momento que a gente não consegue mais sair de perto, até que alguém nos ajude, até que alguém se movimente ao nosso favor. E a gente olha para essa realidade e é difícil nós olharmos para as Escrituras e enxergar que o ministério Voe, vivendo ousadamente o Evangelho, já deveria estar muito, mas muito além daquilo que nós estamos vivendo hoje. Mas infelizmente existem pessoas doentes e enfermas em nosso meio, existem críticos em nosso meio, existem pessoas desleais em nosso meio, existem pessoas que infelizmente elas fazem da maneira dela, do meio dela, pessoas que vivem uma vida que agrada a ela, as emoções dela, pessoas que têm comportamento de pessoas promíscuas, mundanas, dentro do ministério. E como que nós vamos avançar e crescer, querendo cada um fazer uma coisa? Nós estamos falando hoje do poder do poder da unidade. É muito fácil, e a cada ano que vai se passando, a gente olha para essa realidade, e a gente olha para João 21 e vê Jesus falando da oração sacerdotal, olhando para aquela realidade, e a única coisa que faltava era a unidade daquela geração, porque cada um tem uma maneira de pensar, cada um tem uma maneira de fazer, cada um tem uma maneira de orar, cada um tem uma maneira de jejuar, cada um tem uma maneira de ler a Bíblia. E essa maneira, muitas das vezes, é a tua maneira, mas e a maneira que organiza a unidade espiritual de uma cidade? Qual que é? Entende ou não? Então levar uma cidade à unidade existe uma mudança dentro de mim.
Tem coisas que você quer fazer, tem coisas que você recebeu de Deus. A pergunta é: como que você está levando essa direção, em unidade ou individualidade? O que nós vemos hoje é o individualismo tomando conta. Assim como é no inferno, muitas das vezes é dentro das igrejas. A individualidade, e hoje eu vejo as pessoas espiritualizando a sua carnalidade. É uma realidade hoje. Então a nossa maneira de viver, os nossos comportamentos, não é baseado em uma decisão que eu quero. É naquilo que Deus espera que nós façamos junto. Quando a gente olha dentro da palavra e vê Deus se relacionando com o seu povo, a gente vai ver Deus falando, na maioria das vezes, de uma forma plural. Você está numa luta contra o mal. Eu também. O super-homem também. Nós todos que estamos aqui, é a mesma guerra. Todos os dias. Diga: eu luto. Diga: eu estou lutando contra os vilões. Dá uma olhada para essa pessoa. Ela e você. Existem vilões preparados todos os dias para impedir o poder do um. Um dos vilões muito forte hoje é as suas emoções. Ela controla muito mais a tua vida espiritual. Você é muito emocionado, nós somos muito emocionados de acordo com os nossos dias. Se são bons é uma emoção, se são ruins é uma outra emoção. Se está do meu agrado é uma emoção. Se é aquilo que eu pensei, estou junto. E se não é, não estou. Ou seja, a nossa força é mesclada, porque se nós se posicionarmos em unidade, algo muito sério vai acontecer nessa cidade. E você sabe qual que é o maior problema? É que não tem nada a ver com o ministério Voe. Tem a ver com essa geração que está aí fora. Tem a ver com as famílias, os jovens. Tem a ver com almas. Entende ou não? A força dele vem da luz do sol. A nossa força vem da onde? Da estrela da manhã. Diga: a minha força vem de Jesus. Amém? Há apenas uma coisa que pode parar o super-homem: a criptonita, uma substância radioativa originária de seu planeta natal, semelhantemente a neutralizar um filho de Deus, semelhantemente a uma criptonita originária do nosso planeta natal, que pode neutralizar um filho de Deus. A criptonita não é apenas neutralizar, ela não neutralizava as habilidades sobrenaturais do super-homem que ele possuía, mas também o tornava mais fraco do que o mero ser humano. A nossa criptonita faz o mesmo. Qual é a sua criptonita? Talvez ao longo dessa série de mensagens, você vai se deparar com uma realidade terrível. Talvez a sua criptonita vai te gerar transtornos emocionais. Por quê, Fabiano? Quando a gente olha para a vida de Sansão, quem que era a criptonita de Sansão? Era as prostitutas, as filisteias? Era a Dalila? Não, era o desejo dele.
o homem mais forte. Eu fico imaginando, hoje nós temos a capacidade de ter uma força tão grande quanto maior do que a de Sansão. Porém, talvez você não prostitui como Sansão prostituía, mas talvez nós temos desejos que tem nos impedido de fluir. Sansão foi levantado para libertar o povo de Deus. Você e eu, nós que estamos aqui, fomos levantados, gerados no ventre da nossa mãe. Para quê? Qual que é o propósito de você ter vida? Talvez você está vivendo uma vida igual a de Sansão, mas sem a prostituição. Você está tão distante do caminho do Senhor como Sansão, sem a prostituição. Você está tão longe como Sansão. Qual é a sua criptonita? Qual é? Vamos começar com uma pergunta que nunca queremos responder, já que somos filhos de um Deus tão incrível. A lógica simples concluiria que deveríamos ter uma vida extraordinária. Concorda comigo, sim ou não? E não só parece lógico, mas também as Escrituras apresentam promessas incríveis que já recebemos de Deus. Uma delas é a sua natureza, é o que é divina, seu caráter altruísta, um amor incondicional e perdão, alegria e paz, que excedem todo o entendimento, poder sobrenatural, bem-estar, vitalidade e saúde, segurança e estabilidade, sabedoria divina, conhecimento, entendimento, ingenuidade e pureza, discernimento aguçado e criatividade. Em resumo, os atributos encontrados no céu nos foram prometidos. No entanto, essas qualidades não parecem estar sendo manifestadas em um nível geral, nem individual, se formos sinceros. Será que vemos uma diferença significativa entre o povo de Deus e as pessoas do mundo? Os seguidores de Jesus se destacam, brilhamos como a luz em meio a uma geração obscura. Por exemplo, há uma diferença marcante entre o índice de divórcio na igreja e na sociedade, né? Como que está isso hoje? Se não tiver igual ao mundo, pode ser que esteja até pior. Os crentes hoje, os filhos de Deus se divorciando de uma forma naturalmente. Por que, Fabiano? Eu escolhi a pessoa errada, né? Talvez todos nós que estamos aqui escolhemos a pessoa errada. Talvez você era como eu, não fazia parte dos filhos de Deus ainda, era um filho das trevas, até que o Senhor veio e transformou o seu coração. Aí você teve que fazer o quê? Encarar esse B.O. aí, carregar essa dor. Agora, para você que está aqui, que está namorando, que vai casar, que pensa em casar, meu querido, casou, é uma aliança até quando? É uma aliança até quando? Aguenta essa aliança. Hã? Entende ou não? Quando a gente olha assim, é coisa boa você pegar a sua esposa, namorar, né? Jogar xadrez com ela, né? Coisa boa. E os dias mal? Hã? Eu quero matar esse trem, né? Meu Deus. Ô Senhor, leva ela. Eu não vou falar para você levantar a mão não, mas quantos de nós que estamos aqui que já fizemos a oração? Mata esse trem, Jesus. Hã? Agora fala para mim, o poder do é no meio desses climas ruins, sim ou não? Hã? A unidade no relacionamento, sim ou não? Superação, né? Eu sei que você às vezes já fez essa oração, né? Mata, talvez a mulher, o homem, né? Tanto problema nós enfrentamos,
tanto problema que eu causei dentro do meu casamento. Um dia eu fiz essa oração. Não era melhor me matar não, Senhor, né? Que aí, né, você passa a conhecer a Bíblia, é só até que a morte o separe, só até que a morte separe. Hoje eu fui na casa da minha avó, hoje nós celebramos 91 anos dela, e se a morte dela for mais de 90 anos? Você está abençoado ou não? O poder do um é desafiador, meu querido. Vocês estão entendendo o que o Senhor espera da igreja umaramense hoje ou não? Uma unidade. Vocês estão percebendo o que Deus espera de nós aqui como uma igreja, sim ou não? Essa igreja unida, não existe nada que para ela, nada. Pode se levantar o inferno, pode se levantar problemas financeiros, espirituais, nada vai abalar uma igreja unida. Nada abala um casamento unido. O financeiro, o espiritual, problema no trabalho, em casa, na rua, com os filhos, nada vai parar um casal que intercede, que ora. Ei, eu estou falando da tua realidade hoje, eu estou falando do teu casamento hoje, da tua vida financeira, ministerial. Ei, é com você, homem e mulher, que está aqui dentro hoje. Você pode se levantar no meio desse vale de ossos secos hoje e declarar como aquele que ouve a voz de Deus: tem esperança para esse cemitério, tem esperança para esse casamento, tem esperança para essa vida. Aí você vai falar: Senhor, tu sabe, mas eu estou aqui. E aí ele vai falar: profetiza. Unidade com o Senhor gera vitória em qualquer cenário que você esteja visualizando hoje. Deus está falando para nós assim: olha para essa igreja, o que você enxerga? Só BO, só problema. Não, a solução está aqui. Quando Davi é chamado para ser rei, ele vai cuidar de quantos homens BO? Endividado. Pensa nos caras problemáticos dentro de uma caverna, escondido. Deus está trabalhando conosco como nunca nós fomos trabalhados, no seu caráter, no meu caráter. Deus está nos alinhando e nos aperfeiçoando na vontade dEle. Deus está organizando algo que Ele já construiu no futuro nessa cidade, através das nossas vidas, mas estamos no estágio da primeira fase, lidando com várias circunstâncias, vários problemas. E aí? O poder do um. Diga o poder do um. Diga o poder do um. Esse corpo ser um. Quando fere a cabeça, dói aonde? A cabeça ou o corpo? Quando amputa um dedo, o que acontece? Assim somos nós. Será que vemos uma diferença significativa entre o povo de Deus e as pessoas do mundo? Os seguidores de Jesus se destacam. Brilhamos como luz em meio a uma geração obscura. Por exemplo, há uma diferença marcante entre o índice de divórcio na igreja e na sociedade. Nossos casamentos são muito melhores, sim ou não? Você responde: como que é o seu casamento lá na rua? Você marca lá. É o diferencial naquela rua, naquela avenida, naquele bairro, entende ou não? Nossos filhos são bem educados. Como que é o teu filho lá na sua casa? Meu Deus, meu filho é um anjo. Aqui na igreja, né? E lá?
mais saudáveis e mais tementes a Deus, vemos caráter, integridade, moralidade que são dramaticamente diferentes da corrupção da nossa nação. Temos abundância de recursos, conseguimos suprir as necessidades dos outros e proclamar o Evangelho a todas as nações. No início da igreja, os primeiros discípulos de Jesus eram conhecidos como homens que têm causado alvoroço por todo mundo. Como que eles eram conhecidos, discípulos? Homens que têm causado alvoroço. Como que nós somos conhecidos hoje? Como que nós somos conhecidos hoje? Como que você é conhecido hoje? Uma mulher encrenqueira? Uma mulher de oração? Né? Um homem pacificador? Ou um homem de confusão? O amável ou o que carrega ódio? Quem que nós somos? Quem que nós somos? Quem que nós estamos lutando? Eu não estou pregando a perfeição da igreja. Eu lembro quando as pessoas subiam no púlpito e falavam: você é endividado, e eu devendo 1 milhão na praça. Você que o agiota fica lá e você fica trocando cheque, e eu trocando cheque. Você que não paga suas contas, e eu não estava pagando as minhas contas. E eu lá embaixo recebendo, eu não sabia o que fazia, se eu ficava dentro da igreja ou se matava. Porque já estava sentenciando. Eu não sei da tua realidade, meu querido. Eu não sei o que você está enfrentando. Eu sei que se você tomar uma decisão, você vai pagar os agiotas. Você vai se levantar do meio dessas dívidas. Eu não posso te condenar por aquilo que você está vivendo, por alguma reação que você fez. Nem tudo está relacionado ao pecado, mas nós vamos falar de algumas coisas hoje que está relacionado ao pecado. E eu não estou aqui para afrontar ninguém, para acusar ninguém. Eu estou aqui para falar para você que existe uma saída se você tomar uma decisão de se unir ao corpo. De se unir ao corpo. De rasgar o seu coração. De falar: eu preciso de ajuda. De falar: é verdade, tal área eu não estou sendo muito leal, não. Eu preciso melhorar essa área aqui. Você precisa rasgar o seu coração. Diga assim: eu preciso rasgar o meu coração. Quem que tem que rasgar o coração? Quem? É você? Entendeu? É você. Não é a pessoa que está do seu lado. Não é os provocadores. É você. A criptonita, ela vai ser descoberta nessa série de mensagens. E nós vamos sair vitoriosos para romper nessa cidade, amém? Nesse estado, amém? Eles brilhavam como uma forte luz em meio a uma geração perdida na escuridão. Quando a gente olha assim para esses homens, a igreja sendo levantada, que autoridade eles tinham? Quando a gente vê a igreja unida em oração, quando a gente vê a igreja unida em jejum, quando vê a igreja unida em prol de um propósito, de uma necessidade, eu vou abrir meu coração para vocês. A gente muitas das vezes sai de férias, né? Tira uns dias para melhorar, né? Às vezes a gente recebe uma bonificação e a gente faz alguns planos, mas de repente vem uma notícia, tem algo acontecendo. De repente tem uma família que precisa da ajuda. De repente alguém te chama e fala: você pode vir aqui em casa? Aí de repente essa pessoa vai falar: ó, eu
eu vou perder a minha empresa. Ó, 10 anos de casamento, nunca tivemos nenhum problema. Mas ela já foi, ele já foi. Mas como isso? Aí entra o poder do um. O que eu vou fazer com um relatório que foi construído no meio de uma bênção que eu estava recebendo? O que eu vou fazer com a notícia ruim, sendo que eu estava sob um favor tão grande de Deus? Diga assim: eu vou parar. Para fazer o quê? Para se unir a essa realidade. Mas não é minha, não é um, mas talvez não é da sua religião. E daí? O que você vai fazer? Se unir. Talvez você está orando para algum familiar seu, e de repente acontece um BO tão grande que você fala: ué, mas eu estava orando, então Deus está construindo. Não é do jeito que eu queria, mas eu tenho que acreditar em fé que Deus está construindo. E o poder do um, o poder da unidade, é quando você foi levado a uma criptonita e você vai fazer o quê? Se unir. Eu quero falar para nós que estamos aqui. Qual foi a última vez que você parou uma refeição em prol de uma ação espiritual? Qual foi a última vez que você tirou uma refeição ou se absteve em prol de uma causa, seja ela familiar, seja ela pessoal, seja ela de um amigo? Qual foi a última vez que algo moveu o seu coração? Eu tenho tomado algumas decisões que eu não tinha. Alguém chegava para mim e fala: Fabiano, você pode orar por mim em tal coisa? Beleza. Saía dali, já era. Só ia lembrar quando via a pessoa. O que eu tenho feito? Inicia um jejum. Começa a se abster. O poder do um se conecta. Fala: você pode. Qual que é a coisa que você mais gosta? Talvez é coisa simples, mas para quem nunca fez jejum é desafiador. Vamos junto, vamos junto. Qual que foi a última vez que nós se unimos ao corpo? Qual que é o corpo de Cristo na cidade de Umuarama? Qual que é o corpo de Cristo na cidade de Umuarama? Talvez para alguns vai ser uma heresia. Talvez você pensa: é a igreja. E se eu falar para você que é a cidade de Umuarama? Aí você vai além. Aí você tem que mudar o teu raciocínio, porque se é Umuarama, então eu estou perdido, porque eu tenho que se posicionar para uma cidade, e não é para uma igreja, não é para uma congregação, uma comunidade. O poder do um, o poder de enxergar além dessas 4 paredes desse ministério. Amém? Diga: o corpo começa pela minha cidade. Amém? E futuramente nós temos que pensar na nossa nação e nas nações. É por isso que tem muitas igrejas que vai além e cresce muito, porque a visão dela é sem limite. Vai além. A dor dela não é simplesmente da comunidade. Vai além. Qual foi a última vez que você se uniu a um propósito de dor? Diga: propósito de dor. Qual foi a última vez que você entrou em um lugar de trevas? Porque você é luz, você é um cidadão, você é filho. Não, eu sou seu hackeano, amém.
Mas qual foi a última vez que você entrou num ambiente de trevas e falou: ó, em 7 dias vai mudar, em 21 dias Deus vai construir algo sobrenatural? É 40 dias, ó, Deus vai se mover e vai se manifestar. Você só vai conseguir entrar num cenário desse e verbalizar isso quando você tiver isso dentro de você. Por quê, Fabiano? Porque é impossível você se mover num ambiente sobrenatural andando carnal, naturalmente. Mas e se não acontecer? Tem muito se hoje dentro de muitas pessoas e elas não conseguem avançar nada. Elas não conseguem romper nada. Ela é limitada a tudo e a qualquer coisa que acontece na vida dela, no casamento dela, no financeiro dela, no espiritual, no ministerial. Ela é limitada. Qualquer coisa para ela, a criptonita poderia ser muito grande, mas é como um grão de areia. Diga criptonita. Diga criptonita. Será que temos evitado essas questões exatamente porque não estamos dispostos a lidar com elas? Mas creio que se abordarmos essa questão com a sinceridade da palavra de Deus, a abundância de vida para a qual fomos chamados será destravada. Como filhos de Deus que somos, faz perfeito sentido que devamos refleti-lo. A Bíblia afirma categoricamente: porque neste mundo somos como Ele. 1 João 4,7. Diga, porque neste mundo somos como Ele. Ele quem? Como Jesus. Como que Jesus foi neste mundo? Entende qual que é a sua cidadania ou não? Entende para qual cenário Deus te chamou, sim ou não? Entende para aquilo que Deus deseja fazer nos próximos dias através da nossa vida em unidade? Vocês estão entendendo o que Deus tem preparado para a cidade de Umuarama? Sim ou não? É algo grande, explosivo, porque nós somos como Ele. O problema é que algo drenou essa realidade, tirou essa mentalidade dentro de nós. Talvez uma criptonita, uma dor, uma pressão, algo que surgiu ao longo da nossa jornada, em meio a tantos problemas da nossa vida. João não diz que na próxima vida seremos como Ele, não mesmo. Ele declara que somos como Ele, agora neste mundo. E também podemos ler 2 Pedro 1,4, que diz assim: dessa maneira Ele nos deu a sua grandiosa e preciosa promessa. O que Deus nos deu? O que Deus nos deu? As suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Fabiano, o que tirou as promessas de Deus da minha vida? A cobiça. O que tirou as promessas de Deus da nossa vida? O que tirou as promessas de Deus da igreja umaramense? A cobiça. Pense nisso, somos como Ele neste mundo. Você e eu recebemos a natureza divina dEle, não a natureza do melhor e mais reconhecido ser humano da terra. Pelo contrário, a natureza de Deus. A palavra divina usada por Pedro é teios no grego, que significa aquilo que é propriedade única e básica de Deus. Nós somos verdadeiramente nascidos de Deus. Diga: eu sou nascido verdadeiramente de Deus. Diga: eu sou verdadeiramente nascido de Deus. Amém? E o que Deus está fazendo no céu? Com os anjos, com os anciões, com Noé, com Sadraque, Mesaque, Abidnego. Eles estão reunidos com um único propósito. O que o diabo tem feito na nossa
nossa cidade, eu não posso falar de nenhuma outra, mas na nossa cidade, desconstruindo a realidade do céu nessa cidade. Fabiano, o que eu vou fazer? Provocar uma mudança, a começar de mim. Diga, começar uma mudança. Não tem unidade nessas palavras. Por quê? Porque um gato pingado falou começar as mudanças. Quando existe um começar, como que tem que ser? Diga vamos. Diga vamos. Diga vamos. Diga vamos. Não é eu não posso fazer nada. Pedro, cheio do Espírito Santo, levantou naquele dia no cenáculo e de repente indagaram: estão embriagados. Quem se levantou com Pedro? Todos aqueles que passaram 10 dias orando e buscando a Deus pelo Pentecoste, não pelo Espírito Santo. Foi o Pentecoste, mas eles precisavam do Espírito Santo. Vamos no Espírito Santo. Quando um se levanta para pregar, os outros estão em intercessão. Os outros estão se movendo no mesmo ambiente. Por quê, Fabiano? Porque nós somos um. Nós somos um. Qual foi a última vez que você celebrou a conquista de uma pessoa, de um familiar? Qual foi a última vez que você se uniu a uma celebração de uma conquista de uma pessoa? Qual foi a última vez que você falou parabéns, parabéns? Qual foi a última vez que você chorou com uma pessoa, que você se uniu à dor dela? Qual foi a última vez que você parou a sua vida para viver a vida em unidade? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez? Diga um. Diga um. A frase muito comum que ouvimos no nosso meio do tipo: não há diferença entre um cristão e um pecador. Cristãos apenas foram perdoados. É uma grande heresia. E ela causa dois grandes danos. Primeiro, diminui o que Deus fez por nós através de Jesus. E o segundo, anula suas promessas, mantendo o seu povo cativo ao mundo e aos seus desejos imorais. Como filhos de Deus, devemos manifestar caráter transformado, amor incondicional, alegria indescritível, paz que excede todo entendimento, poder sobrenatural, bem-estar, vitalidade, criatividade, sabedoria divina, entendimento aguçado, conhecimento acima da média, revelação sensível, só para citar alguns atributos que deveríamos esperar e ver com naturalidade no nosso meio, mas não existe. Não existe. Por quê? Por que, Fabiano? Por quê? Porque alguns vêm para um ambiente como esse, vê a realidade e não geme, não ora, não se entrega, não crucifica, não toma a sua cruz e segue junto. Ele prefere falar: está vendo o que está acontecendo? As pessoas estão saindo. Está vendo o que está acontecendo com o ministério de adoração? Está vendo o que está acontecendo com o ministério da mídia? Qual foi a última vez que você ouviu algo relacionado ao seu respeito? Que você provocou algo, que você correu atrás do prejuízo? Qual foi a última vez que você parou o seu ego, o seu orgulho? Me perdoa. Você não está, porque eu sou o causador. Qual foi a última vez que você parou de olhar para você e entendeu o poder do um? O compromisso que nós temos
diante de Deus? Qual foi a última vez? Talvez lá na sua empresa você vê as pessoas desleais, desorganizadas, e você é pior, porque você está vendo e não está fazendo nada. Você está vendo a realidade, Deus está te mostrando o cenário, e a única coisa que você faz é criticar, sendo que você tinha que se posicionar e organizar aquilo que está desorganizado. O que nos falta hoje é identificar e tomar uma ação, iniciar algo, para mudar, para melhorar, para organizar, para construir. Talvez esse não é a tua realidade, mas talvez seja a realidade de muitos. Talvez muitas pessoas não acreditam que Deus pode mudar a história dessa cidade. É uma realidade. Talvez nós estamos acostumados com um ambiente que nós visualizamos por 30, 40 anos. E eu faço parte desses 40, mas talvez você tenha mais de 50, mais de 60. E a única coisa que você viu foi lá fora. Nós podemos. E Deus vai fazer, se nós e não se eu se posicionar. Não depende de mim, depende de nós. Diga é eu. Não, não. Somos nós. Diga somos nós. Diga somos nós. Você sozinho, a única coisa que você vai fazer é cansar e muito. Vai cansar e muito. Talvez Deus te deu discernimento daquilo que está acontecendo. E você sabe o que você faz? Muito problema para mim. Muito problema para mim. O que eu posso fazer para melhorar essa realidade hoje? O que eu posso fazer para melhorar essa bagunça hoje que está acontecendo? Eu posso. Eu sei que eu e você juntos nós vamos mudar o que está acontecendo hoje. Mas até hoje eu nunca vi uma pessoa tentando resolver tudo sozinho, mudar alguma coisa. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Se eu construir algo sozinho, lá em cima, já era. Porque tem que identificar a criptonita, cobiça, orgulho, um monte de coisa, e romper com ela. Atenção, não estamos dizendo que toda dificuldade, enfermidade ou morte são por causa do pecado. E olha que acontece muitas coisas por causa do pecado, mas nós não temos essa mentalidade. É comum enfrentarmos tribulações pelo fato inescapável de que vivemos em um mundo caído e há forças demoníacas e reais contra as quais lutamos. Esses tempos eu ouvi que eu não acredito nas coisas ruins. Então eu não sei no que você acredita. Porque se lá no céu aconteceu algo ruim com o primeiro casal lá no Jardim do Éden, aconteceu algo ruim, quem que foi? Coisa do acaso? Uma explosão? É o teu inimigo e o meu inimigo. Tem coisas ruins acontecendo todos os dias ao nosso lado, para nos desconectar do projeto de Deus, daquilo que Deus está construindo. E Deus está construindo algo grande nessa cidade. Amém? Diga eu creio. Diga eu creio. Não tem como negar que o pecado abre portas para consequências e dificuldade. E como Paulo diz que não alguns, mas como muitos estão fracos e doentes, precisamos ter muito amor para falar a verdade. Isso é crucial. Precisamos entender o que significa discernir o corpo. Precisamos discernir.
O ano passado e esse ano, eu tive que conversar com algumas pessoas e algumas famílias. E a conversa foi para construir, mas dentro da verdade. E a verdade, ela é libertador. Para quem deixa a verdade construir, para quem deixa a verdade libertar. Mas tem pessoas que não conseguem ouvir a verdade. E o que acontece? Revolta, ódio. Existe uma geração hoje que passa a mão na cabeça para organizar algo grande. E existe aqueles que em verdade declara em amor para construir e ativar. Nem sempre os resultados são agradáveis, nem sempre essas conversas são agradáveis, mas ela gera posicionamento. Se aquele que está ouvindo entende o poder do um, entende que é o corpo. Quando a gente olha para a história de Acã, os israelitas são um exemplo para nós. Na época de Josué, eles atravessaram o Jordão, marcharam em direção a Jericó. Ali Deus mostraria a sua grande força. A cidade, com tudo o que nela existe, será consagrada ao Senhor para a destruição. Somente a prostituta Raabe, que o Jair leu hoje, e todos os que estão com ela em sua casa serão poupadas, pois ela escondeu os espiões. O dia do ataque chegou, os israelitas foram invencíveis, aniquilaram completamente tudo. Mas veja o que aconteceu um pouquinho depois, em Josué 7:1. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Note que a Escritura não dizem que um homem foi infiel, mas dizem que Israel foi infiel. E que também diz que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, não contra Acã apenas, porque para Deus Israel está unido como um. E quando um membro pecava violando as instruções do Senhor, a responsabilidade caía sobre todo Israel. Como isso é tão sério? A trágica consequência se torna evidente logo depois. A próxima cidade era Ai, bem menor e insignificativa, ao ponto de, ao invés dos 600 mil guerreiros enviados a Jericó, apenas só 3 mil foram atacar. Josué 7, 4, 5, olha o que aconteceu. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na cidade. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Eu quero falar para você hoje que às vezes está desanimado em alguma área da sua vida. Existe uma grande possibilidade do corpo estar afetado, como nessa história de grande verdade, aonde Josué destrói Jericó, e uma cidade insignificante chamada Ai, vai só 3 mil homens, porque é muito fácil isso aí. Mas algo aconteceu. Esconderam algo que não era para esconder, pegaram algo que não era para pegar, tomaram decisões que quebraram o princípio. Algumas coisas que nós estamos vivendo hoje, possivelmente é porque existem algumas decisões fora do corpo, fora do propósito.
Quando a gente identifica o pecado, nós pecamos, nós falhamos. Talvez hoje você vai ter que mudar radicalmente a sua vida. Talvez hoje você vai ter que parar alguma coisa que você está fazendo. Hoje é uma noite de reconstrução a essa unidade. Talvez hoje você vai ter que repensar algumas coisas que você está fazendo dentro desse ministério. E eu sei que nós juntos, nós vamos romper, vamos avançar. Mas eu quero que você olhe para o poder que existe em nós, não em mim, não em um ministério, não em uma pessoa. Nós. Uma família foi sacrificada inteira por causa de um pecado. Uma direção Deus deu. Uma direção Deus deu. Quantas direção? Quantas direção? Uma direção. E algumas decisões quebraram o princípio, se tornaram individualista e não um. Jericó, rodeia ela, silêncio, fica de boa. Na sexta volta dê 7 voltas, na última vamos gritar. Silêncio. Silêncio. Um povo que falava demais na guerra tem que ficar quieto. É desafiador. Mas era uma ordem, um princípio. E eles fizeram a risca. O que aconteceu? Ninguém precisou levantar nada. Deus destruiu seus inimigos. Nós vemos muitos problemas que afetam a igreja hoje, de uma forma semelhante, como a igreja de Corinto. Na igreja de Corinto não era nada diferente. No incidente de Acã, os que comiam a ceia sem esperar os outros estavam desobedecendo intencionalmente as instruções de Deus. E Paulo ainda menciona algo muito grave. Ele fala que havia imoralidade escandalosa no meio deles. Vocês estão se prostituindo. E o maior problema é que eles sabiam da prostituição e não mudavam. O problema não é a ceia, nunca foi a ceia. O problema é a ação do ser humano, que é um comportamento que ele não quer abrir mão para ser curado, para ser tratado, para se unir ao corpo, para pedir ajuda, para falar: ó, eu estou adulterando, eu sou mentiroso, eu estou empeosado. Não, era só rumores, ninguém não queria ajuda, era individualismo dentro da igreja de Corinto. A mesma individualidade que Acã provocou. Viver escondido é só por algum tempo. Já já vai vir à tona o engano, a malandragem, a pilantragem. Eu quero que nós saiamos daqui e olhamos para aquilo que nós estamos fazendo hoje como corpo.
Quem nós somos hoje? Quem nós somos hoje? Qual é a sua criptonita? Se coloque de pé. Qual é a sua criptonita? O que tem drenado a sua força hoje? Eu quero ler João 17, do 20 ao 23, porque essa é uma oração antes de Jesus ser crucificado. Ele vai dizer assim: minha oração não é apenas por eles, mas rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Quantos tem que ser um? Quantos? Sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, à plena unidade, à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. A oração dele é que nós sejamos um, a fim de que o mundo creia que Jesus Cristo é o Salvador de toda a humanidade. O que levará essa mensagem? O que levará essa mensagem ao mundo? Você está disposto nessa noite a abrir mão daquilo que você escondeu nos meses anteriores? Você está disposto a se afastar dessa criptonita nesta noite? Você está disposto a abrir mão do teu ego, da tua cobiça, do teu orgulho, da tua avareza, da tua idolatria? Ei, você está aqui hoje para abrir mão da sua criptonita. Por que sua? Porque tem muitos que perderam a força e está se acostumando com a criptonita. Abra a mão. Eu quero que você feche seus olhos nessa noite. Eu quero que você comece a pensar na sua vida no ano de 2025. Como que você está aqui hoje? Como que você chegou aqui hoje? Como que você chegou aqui hoje? Quem você está se tornando hoje? Quem você está se tornando hoje? Quem você está se tornando hoje? Lembra daquela mulher de fé, daquele homem de fé? Lembra daquele homem de oração, intercessor? Lembra daquela mulher intercessora? Lembra daquela mulher que tinha esperança? Lembra daquela mulher pacificadora, misericordiosa, amável? Lembra daquele homem? Lembra aonde caíste e abre mão. Deixa a criptonita. Se afasta hoje da criptonita. Rompa com a criptonita hoje. Você sabe o que é interessante? Na história do super-homem com a nossa história, é que só tinha um que perdia as forças. Quem que era? Super-homem.
resto que segurava a criptonita? Porque ninguém perdia a força. Estava acostumado a viver sem força. Estava acostumado a viver no pecado. Se acostumou com a criptonita. Feche seus olhos. Não se acostume com a criptonita, porque ela é mortal. A criptonita nas mãos dos inimigos era levada até o homem sobrenatural, para ele perder as forças. Uma pessoa que está distante do Senhor, ela tem uma criptonita no coração, ela carrega ódio, revolta, e ela vai fazer o que? Pegar a criptonita, vai gerar ódio, revolta, vai afetar o corpo. É o que o Lúcifer, um querubim ungido, se tornou em um diabo hoje, destruidor. Uma pessoa que carrega a criptonita, ela provoca o ambiente de revolta, desleal. Ela vai quebrando princípios, ela vai desconectando o propósito. Nós precisamos abrir mão da nossa criptonita hoje. E é muito importante que todos vocês participam da ceia. Eu quero que você saia pelo meio aqui e vai lá. Vocês saiam pelo meio também e vai lá. Mas eu quero que vocês, em uma ação profética hoje na vida de vocês, eu quero que vocês vão orando até os elementos e vai falando: Senhor, eu quero abrir mão. Eu não quero mais carregar essa criptonita. Ela tem destruído a minha vida, meu casamento, meu ministério, a minha vida espiritual, a minha vida emocional. Eu quero abrir mão. Eu quero abrir mão, eu quero abrir mão, eu quero abrir mão. Senhor, eu quero abrir mão da minha criptonita hoje. Eu quero romper com essa criptonita hoje. E talvez nesse caminho Deus vai falar com você qual é a sua criptonita. E eu espero que em nome de Jesus Ele fale com você hoje qual é a sua criptonita. Porque você vai se afastar dela hoje para nunca mais se aproximar dela hoje. Qual foi a criptonita de Sansão? A desobediência. Qual foi a criptonita de Acã? Desobediência. Qual foi a criptonita de Judas? A desobediência. Fabiano, Davi foi desobediente? Foi desobediente. Qual foi a criptonita de Davi? O seu desejo. Fabiano, Jó, ele teve uma criptonita? Claro que teve. Ele oferecia sacrifício para os seus filhos, em vez de ensinar o filho no caminho como que deveria andar. O que aconteceu? O mal que ele mais temia, aconteceu. Ele perdeu os seus 10 filhos no mesmo dia.
a individualidade. Dissipa planos, projetos, não para, mas dissipa. Você está com um pão na mão. E Jesus, na noite que foi traído, ele pega aquele pão e parte. Ele fala: esse é o meu corpo que é dado por vós. Esse é o meu corpo que é dado por vós. Esse é o meu corpo que é dado por vós. Esse é o meu corpo que é dado para Alessandra. Não, não. Esse é o meu corpo que é dado por... O corpo de Jesus não é para uma religião. O corpo de Jesus é para a humanidade. Amém. Participamos. A criptonita, em determinado momento na vida de Jesus, ela apareceu de uma forma muito intensa, onde Jesus vai orar por 3 horas. E ele vai falar: Pai, passa de mim esse cálice, passa de mim essa dor e sofrimento. Era muito forte a realidade que Jesus estava vivendo ali. É muito forte que você está vivendo nesses dias. Mas não seja feita a minha vontade, mas a do Senhor. Você vai ter que aprender a lidar sem a criptonita nos próximos anos da sua vida. Você vai ter que se acostumar a ser um com essas 50 pessoas, futuramente com 100, 200, 500, 1000, manter esse esse corpo com 10.000, ser um. Deus está nos ensinando. Deus está nos aperfeiçoando como família. Deus está nos aperfeiçoando como noiva. Seria difícil se Jesus falasse e entregasse: ó, esse Judas aqui vai me trair, já me vendeu por algumas moedas. Como que seria a ceia deles? Como que é a nossa ceia hoje, quando você olha para o lado assim e fala: meu Deus, não está orando, não está buscando, está pecando? Como que você é? O que você pensa? Fazer isso em memória de mim. Fazer isso em memória de mim. Fazer isso em memória de mim. Em memória de quem? É de um grupo religioso? Em memória de... Até que manter esse corpo unido, unificado. É quebrar o meu ego todos os dias. É me revoltar todos os dias, mas manter posicionado.
é saber do que está acontecendo e promover o amor naquilo que está sendo compartilhado. Foi o que Jesus fez através da ceia. A criptonita poderia tomar conta daquele ambiente, mas o que tomou conta daquele ambiente foi o amor. Nós vamos romper com essa criptonita, amém? Amém? Vamos junto participar, amém? Você pode celebrar o Rei Jesus, amém? Você pode dar um brado de vitória. Você pode cumprimentar essa pessoa que está do seu lado e falar: olha, Jesus está voltando. Fazer isso em memória de mim, ei! Ele vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus! Ei! A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino e tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus meu. Oh, aleluia! Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Glória a Deus! Você pode aplaudir o Senhor, amém? Aleluia! Nós queremos desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães que estão aqui presentes. Essas mães que nos carregaram, tiveram dor, mães que choraram muito. Ei, mãe, escute uma coisa. Talvez os teus dias hoje não é de celebrações, mas de dores. Mas eu quero declarar para você que em nome de Jesus, o poder o poder de unidade com essas mães à sua volta aqui, vai te levar a ter esperança novamente. Vai te levar a uma vida saudável novamente, amém? Minhas queridas mães que estão aqui, que o Senhor te abençoe ainda mais, que você viva anos ainda mais de intercessão, de oração, de clamor na palavra, que você continue sendo esse instrumento que você tem sido, com muito mais intensidade ainda. Que o Senhor te abençoe de uma forma sobrenatural e acelerada nos próximos anos da sua vida. Receba o amor nosso. Muito obrigado. Eu agradeço a cada mãe que está aqui. Nós sabemos como a minha mãe, talvez a sua mãe foi uma mãe de dores. Enfrentou várias dores para você estar aqui hoje, ou está enfrentando ainda. Mas haverá frutos, amém? Mães, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Teremos as nossas celas na quarta-feira, amém? Estaremos aqui no sábado, no domingo. E eu sei que Deus tem coisas maiores. Não perca, amém, essa série de mensagens. Vai construir algo. Se você puder comprar esse livro, Criptonita,
Tem muitas coisas que não vai ser abordado aqui, e eu quero incentivar você a tomar essa decisão de ser um, amém? Amém? O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Operando Deus. Operando Deus. E se Deus é por nós? E se Deus é por nós? Essa vai ser uma semana extraordinária, abençoada, com sinais, prodígio e maravilha. Deus te abençoe, Deus te abençoe.